Se hoje a gente fala que conectividade no campo é um desafio, né? Isso 15 anos atrás era muito mais, hoje a gente evoluiu muito aí, né? Com questões aí de conectividade no campo, ainda segue sendo um gargalo, obviamente, mas nem se compara, né? 15 anos atrás era muito mais difícil. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do SuinoCast. Meu nome é Guilherme Brandes, sou host do programa. E hoje nós temos um convidado especial aqui, o Diego Jacob Kurtz. O Diego, que é engenheiro agrônomo e administrador, doutor em engenharia e gestão do conhecimento. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sempre digo que é um programa aberto, um programa leve e feito para quem está na produção, nos vários ramos aí da nossa produção. Eu falo que a academia tem usado muito esse programa, professores, alunos e também quem está diretamente na produção. Eu falo da sucessão, e o nosso tema aqui vai falar de tecnologia, e a sucessão tem tudo a ver com tecnologia, e também dos consumidores. E importantíssimo, né, dos nossos não consumidores. A gente poder mostrar o que se faz na nossa atividade. E hoje a gente tem um tema diferente, né, que nós não vamos tratar especificamente dos animais, nós vamos tratar de ferramentas para os animais. Diego, seja muito bem-vindo. Eu sempre falo que essa aqui é uma apresentação fria, né, uma leitura de currículo. E eu gostaria de saber quem que é o Diego Kurtz, pelo próprio Diego, da onde veio e como que foi parar aí nesse ramo tecnológico da suinocultura. Maravilha, então vamos lá. Olá a todos, pessoal aí do SuinoCast, Guilherme, agradecer mais uma vez aí o convite e a honra de poder participar, né? É sempre um prazer aí muito grande para a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências, da nossa história, nossa jornada e, logicamente, os desafios que a gente enfrenta aí no dia a dia, na missão que a gente traz aí, que tem muito a ver com a questão de transformação digital para o campo, de digitalizar a produção, facilitar os sistemas e os processos de tomada de decisão por meio da aplicação aí de tecnologia e orientação a dados, né? Vamos lá então para tirar o meu currículo um pouco da leitura fria, né, Guilherme? Falar um pouquinho de mim, como é que eu acabei me desvirtuando, entre aspas, da agronomia, da engenharia agronômica e parando mais no mundo da tecnologia, né, ainda que muito aplicado. Mas então, como você bem pontuou, eu me formei em agronomia pela Universidade Federal, aí também na área de administração pela Unisul, e foi na minha pós-graduação, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, que eu mergulhei de fato mais na área tecnológica e comecei a entender um pouquinho mais sobre o potencial que as aplicações, que a tecnologia poderia ter no campo, né, e o impacto que isso pode gerar, né, que é o mais importante no final das contas, benefícios, agilidade, aumento de eficiência, né, que a gente enxerga, que a gente vislumbra com a aplicação da tecnologia. Eu trabalhei em paralelo, né, ao meu doutorado no Instituto de Ciência e Tecnologia, aqui em Florianópolis, na Fundação CERT. Eu trabalhei por 8 anos nesse Instituto de Tecnologia, ali que eu comecei, de fato, a entender melhor as aplicações tecnológicas, enfim, tudo mais, né? Mas, assim, o que eu chamo hoje da avó da PecSmart aqui foi a minha dissertação de mestrado, né? Eu apliquei aí em 3 cooperativas aqui do interior de Santa Catarina, no segmento da suinocultura, e o objetivo dessa dissertação era justamente entender o fluxo de informação e o fluxo de conhecimento que ocorria da cooperativa para o campo, né? Ou seja, como as diretrizes, as estratégias, elas saíam dos gestores, tomadores de decisão, passavam pelos extensionistas e chegavam até os produtores, e também o caminho contrário, né? Ou seja, o que os produtores estavam vendo no dia a dia lá, de problema, de gargalo, e como é que isso retornava para os tomadores de decisão e como é que isso virava ação. Logicamente, a saída desse trabalho mostrou uma série de gaps, de lacunas aí que existiam, né? Isso ia desde
um exemplo bem banal, assim, por exemplo, o extensionista ele coletava o dado num formulário, né, um formulário físico, né, um relatório papel mesmo, isso ficava na pasta dele girando, ele visitava vários outros produtores, esse dado, essa informação chegava numa central uma semana depois, por exemplo, quando ele fazia um fechamento de relatório, né, e a gente sabe que cada dia importa muito na produção, então muitas vezes esse tempo, esse delay, né, ele pode ser aí a virada de chave entre um lote bom e um lote ruim, enfim, então, a partir dali que eu comecei a pensar nisso, na época eu tentei fazer um aplicativo, isso estamos falando de 2010, tá, Guilherme? Tentei montar um aplicativo ainda com Windows Mobile. Se hoje a gente fala que conectividade no campo é um desafio, né? Isso 15 anos atrás era muito mais, hoje a gente evoluiu muito aí, né? Com questões aí de conectividade no campo, ainda segue sendo um gargalo, obviamente, mas nem se compara, né? 15 anos atrás era muito mais difícil. E esse foi um dos motivos aí que na época não deu certo. Enfim, dependia, a ideia era que o extensionista fosse para o campo com Windows Mobile, né? Hoje, com smartphone, isso aí já mudou muito, mas na época não era tão popular assim o smartphone, né? E a ideia era que quando ele saísse da propriedade, pegasse uma conexão móvel, ainda que numa banda muito fraca, como era na época, bem diferente do 5G, do 3G, 4G hoje, enfim, que esse dado subisse, né? Para um servidor, na época também não se falava de cloud, enfim, todas essas questões, mas que esse dado chegasse numa central mais rápido do que um relatório físico. Né? Esse era o grande objetivo na época. E aí, enfim, não deu certo, engavetei, aí eu fui trabalhar nesse Instituto de Ciência e Tecnologia, onde eu fiquei por 8 anos, em paralelo com o doutorado, até que em 2019, né, aí já bastante diferente a realidade, tanto em termos de IoT, sensoriamento, enfim, e conectividade, surgiu de novo a oportunidade para a gente voltar a trabalhar nisso, já tinha um pouquinho daquela sementinha lá atrás, né, tava incubada, e aí saiu o que é a PecSmart hoje, né. Então, basicamente, essa é um resumo rápido aí do que aconteceu para a gente chegar até aqui. As matrizes da TopGen carregam a excelência em seu DNA, guiando os produtores e consumidores a um futuro mais sustentável da suinocultura. Resultado de 4 décadas com foco em melhoramento de matrizes e agora potencializado através da atualização genética com o que tem de melhor na Suíça. Tu falando aqui, eu ia perguntar, tu falou 2010 aí, eu ia perguntar a data, e para mim passou um filme aqui. Tu fala das dificuldades de 2010, e eu quando estava pensando aqui na nossa conversa, em 90, nos anos 92, eu era esse extensionista aí que tu fala com a maleta. Eu trabalhava no campo, e eu lembro assim, dois fatos importantes que eu vou chegar onde tu chegou lá em 2010. O primeiro é esse, né, que eu falo de uma ausência de dados, né? A gente tinha muito poucos dados, né? Coletava os dados físicos, né, papel, e essa demora, claro que tu fala, mas eu falo de uma falta de dados limitados, vamos dizer assim. E aí, Diego, em 99 teve o drama lá do bug do milênio, que ia acabar os computadores, né? E aí a gente começou a trabalhar com alternativas para informatização, né? Uhum. E aí entra essa tua jornada, agora entra nessa tua jornada, e hoje a gente tem se antes a gente tinha uma carência de dados, hoje a gente tem uma carência de gestão de dados. Muitas vezes o excesso de dados nos complica, né? Complica decisões, ou torna decisões mais... às vezes o arroz com feijão ele quer ser um pouco mais temperado e o pessoal se atrapalha. Eu queria que a gente desse uma discutida nesse tema aí e entrasse nesse tópico. Justamente, porque aí a gente sai exatamente isso, Guilherme, você sai de uma realidade onde de poucos dados, ou seja, aqueles dados que você precisava ter, eles precisavam ser coletados, passados por uma planilha, analisados, enfim, né, muitas vezes aquele lote já tinha, né, sido abatido, aquele lote já não estava mais no campo, ou estava falando até de 2, 3 lotes para trás, enfim. Contrapartida hoje com o ferramental que a gente tem, né, a gente daqui a pouco quase não sabe o que fazer com tanto dado. Sim. Né?
E aí que entra um fator-chave, né? Eu até estava, antes da gente entrar aqui, eu estava lendo um texto aí que se fala muito da suinocultura 4.0, enfim, e que agora já tem aí uma onda falando da suinocultura 5.0, né? E faz bastante sentido nesse contexto, porque, vamos lá, a gente passou e passa ainda, né, por um processo muito grande de digitalização, né? Seja você lançar o dado da produção em um aplicativo sobre os seus principais índices de produção, seja você coletar eles por meio de um sensor, por exemplo, enfim, mas você está digitalizando o dado, que é o processo 1 e é o mais importante para a gente ter uma base analisável. Mas aí quando a gente passa por esse gargalo de ter muito dado, não saber o que fazer com ele, a gente tem que pensar que é sempre uma tríade, né? A gente está falando de tecnologia, de processos, de pessoas, né? Então tem que ter pessoas para olhar para os dados que a tecnologia gera, tem que ter processos para tomar decisão, né? Que os dados interpretados geram, e uma grande onda do 5.0 vai nesse caminho. Então, ou seja, uma vez que a gente tem um grande volume de dados digitalizados, né, muitas vezes com limitações de análise. A gente sabe como é que é o dia a dia da operação do pessoal que está na ponta da flecha aí, né, uma correria, uma pauleira, é difícil você ficar parando para ficar analisando muito número, então isso tem que ser o mais fluido possível, né? E o 5.0 ele vem na linha de, além de ser fluido, ele tem que ser autônomo. Ou seja, a gente está falando de sistemas que interpretam uma quantidade massiva de dados e conseguem te auxiliar na tomada de decisão de forma muito, não vou dizer simplista, mas facilitada, né? Ou o próprio sistema, de forma automatizada, toma uma decisão por você. Uhum. Né? Então, justamente por conta desse ponto que você tocou, ou seja, o que adianta ter muito dado se a gente não está fazendo nada com ele? Então... E deixa eu te perguntar, dado esse cenário, apesar do 5.0, ainda tem muito Uno Mille circulando aí pela estrada de chão. Exato. Né? A gente tem, né? Então tem essa questão. Às vezes o pessoal é muito ansioso em botar os números, né? E para ir escalando nos pontos zeros da vida, mas é exatamente isso. Na tua opinião, na tua vivência e esse conhecimento que tu tem de várias empresas, desse acesso, e tu está aí no berço da tecnologia que é Florianópolis, né? Que tu tem recursos na tua mão. Vamos pegar aí o Brasil, 2 milhões vamos jogar 2 milhões e 100 mil fêmeas, né? Quase 90% num sistema integrado ou associado de cooperativismo, 10% aí de produtor independente. Em que pé que o Brasil está hoje na digitalização, na transformação digital? E como que o Brasil está situado? Se a gente fosse... Pô, Diego, vai lá dar uma palestra na Europa para falar de Brasil. Porque hoje o Brasil é vitrine, né? Hoje a produção do Brasil está muito boa, né? É referência. Mas o que tu falaria para alguém que não conhece? E muitas vezes algumas pessoas ainda, vocês têm isso no Brasil? Não imaginava. Né? Como que hoje é o cenário, se fosse resumir o cenário da digitalização no Brasil? Olha, eu diria, Guilherme, que a gente não fica para trás para ninguém. Tá? Eu acho que assim, o Brasil ele avançou muito. Tá? Nos últimos, se pegar aí, até na nossa própria curta história de PecSmart aí, que vai fazer 6 anos, a gente já viu muita coisa mudar para melhor, assim. Então, em termos de aplicação tecnológica de fato no campo, né? A gente vê tanto aí, dá para passar por vários pilares, assim, desde a tecnologia chegar e ser viável, tá? Ou seja, não adianta também a gente ficar querendo botar um monte de Ferrari para andar em estrada de chão, não vai dar certo, tem que ser adaptado ao nosso contexto, né? Então, assim, tem que se pagar, tem que ter um custo acessível, tem que ter usabilidade, o produtor tem que entender o que está lá na ponta, o extensionista tem que entender o valor daquilo, então passa por uma questão cultural também de entender o valor
que a tecnologia, o benefício que ela gera na ponta, né? Então, assim, eu classificaria em alguns estágios, assim, por exemplo, vamos para os mais bases, né? Tipo, desde automação de comedor ou linha de arraçoamento automática, né? Até climatização. Eu diria que esse seria assim meio que os níveis iniciais de você entender como é que está a temperatura, a umidade da granja, né? Não ter mais ficar raçoando na mão, aquela coisa toda. Então, assim, ter um sistema minimamente automatizado para fazer um controle de cortina, enfim, para manter ali uma boa qualidade de ambiência dentro do galpão. Isso aí já, assim, lógico, se a gente comparar com sistemas europeus, por exemplo, ou americanos, só que aí a gente tem que trazer para o cenário, né? Por que tem tanto sistema ultra avançado lá fora? Porque as condições do pessoal lá fora é muito diferente da nossa, né? Se o cara não tiver climatização, em alguns lugares simplesmente não produz. Então, assim, faz sentido que os sistemas tenham vindo de lá, muitas vezes, anos atrás, enfim, só que hoje eu vejo que a indústria nacional está muito forte, né? E aí isso já nem é mais tão inovação, assim, isso já é bem, né? Acho que é tecnologia, mas já tecnologia incorporada na produção, né? Sim. Aí eu iria para um segundo nível, que a gente está falando de outras medições. Aí estamos falando também de hidrômetros digitais, fazer monitoramento de consumo de água, por exemplo, monitorar o consumo de ração, né? Monitorar desempenho. Então, assim, como é que está se comportando, como é que está a curva de crescimento dos animais, monitorar a sanidade, enfim, isso tudo que é mais a nossa praia, mas eu vejo num segundo nível de aplicação tecnológica, né? Então, são tecnologias, por exemplo, né? O produtor vive sem? Vive, né? Mas depois que ele coloca ali, entende o potencial e os benefícios que aquilo gera, ele tende a querer aplicar cada vez mais. A integração, quando vê, por exemplo, uma cooperativa, uma integradora, quando vê esse volume de dados chegando todo dia na mesa, com um dashboard, com um painel, com uma central de controle, entender, por exemplo, o que ela tem de ração no campo, ajudando a fábrica de ração a ter um sistema de expedição mais otimizado, considerando o estoque real que está lá no campo, tudo isso começa a incorporar mais. Mas, assim, Brasil hoje, isso até quando a gente sai, vai nos eventos, né, Guilherme, conversa com o pessoal, muita gente vem de fora aqui também visitar a gente, enfim, o que a gente está fazendo aqui hoje é vitrine para o mundo, como você bem trouxe, lógico. Tem muitas aplicações lá fora? Tem, mas assim, eu não vejo nenhuma que a gente hoje fique devendo, sabe? Eu acho que qualquer solução que você encontra lá fora, você tem um espelho aqui, e via de regra, o que a gente faz aqui, logicamente, já nascendo tropicalizado, consequentemente, é mais competitivo, do ponto de vista de entender a realidade do mercado, né? E se tu pegar, né, Diego, se tu pegar a evolução da cadeia em si, né? Hoje nós estamos numa cadeia profissionalizada, né? Isso mudou bastante nos últimos, vamos jogar, desde o teu 2010 lá para frente, mudou muito, né? Sim. Hoje a gente pega granjas já, e é mais ou menos o que tu falou, né? Há 20 e poucos anos atrás, nós não tínhamos tantas granjas com linha automatizada de ração. Começou pela ração, depois ambiência, né? E tu tocou um ponto importantíssimo que é a água, né? Hidrômetro. Se o professor Mário Pens nos escuta aqui, ele é o craque e o defensor da água, né? Mas são temas básicos, e quando eu falo da profissionalização da suinocultura, a gente entrou num patamar de números, de indicadores bons, que o detalhe começa a fazer a diferença, e eu não vou dizer que detalhe, né? Mas tu pega uma temperatura adequada, tu pega a umidade, nível de gás, o controle de água e consumo de água, tudo isso aí, a vírgula começa a se afastar um pouco mais da segunda ou terceira casa, e esse é o diferencial, né? Exatamente. Então esse de fato tem um campo grande aí, mas eu ainda vejo um campo, tem um campo para se explorar, né? Tem chão ainda para a gente andar. Tem bastante, né, Guilherme, especialmente se a gente olha para outras cadeias, né?
Então, por exemplo, assim, vamos olhar para a avicultura. Olha como é que está a avicultura hoje. A gente consegue enxergar que tem muito espaço ainda para evoluir na suinocultura, só fazendo um benchmark para uma cadeia, né, vizinha, em termos de proteína. Sim. A gente viu o que aconteceu com o sistema avícola aí nos últimos anos, assim, realmente, né, do ponto de vista de adoção tecnológica, algo bastante que coloca também a avicultura num cenário bastante importante globalmente aí, né? Justamente muito disso por questões de evoluções tecnológicas, evoluções genéticas, de manejo, enfim, tudo isso, mas assim, a gente consegue enxergar que tem bastante espaço para avançar ainda, assim, Sim. E eu gostaria que tu explorasse um pouco, Diego, vamos voltar lá no 99, o bug do milênio. Né? Uhum. Vai ter uma geração aqui que vai ver o que esse cara está falando. Mas só para sinalizar, no final dos anos 90, aí, 99, ia ter uma mudança aí no sistema operacional. Vou falar aqui coisa que veterinário falando, né? E ia dar uma alterada aí no sistema da informática em geral. Só que o que aconteceu aí, né, Diego? Houve, de fato, essa entrada da informatização no campo, né? Acabou entrando. E eu lembro, eu morava numa cidade pequena, eu morava em Videira, de Santa Catarina, e a gente ensinava o produtor a comprar computador, acho que era um 256, se eu não me engano. Era nada, né, de tecnologia, mas era uma baita tecnologia na época. Então a gente ensinava o produtor a comprar, depois aulas, escolas de informática e tudo, e aí para mexer no sistema. Hoje a gente hoje uma criança já nasce mexendo na informatização. Né? Exato. Como que tu vê como que está o campo hoje em relação à informatização? Eu vou trazer uma novidade. Tu já falou de feiras, né? O pessoal procurando e entendendo. Hoje o produtor ele procura alternativas no seu smartphone. Né? Com certeza. Então tá mais fácil, assim, essa diferenciação ela tá mais palpável, né? Mas como que é esse cálculo aí do payback dos grandes investimentos, Diego? Legal. Assim, eu acho que tem alguns pontos aí, Guilherme, que a gente tem que entender, né, nessa linha de uso de tecnologias. Tá? Tem um reporte muito bacana que saiu da CropLife Brasil, que fala justamente sobre conectividade no campo, traz números aí dos últimos anos. Tá? Então, assim, para falar de conectividade, primeiro, aí, lógico, eles olham para alguns outros indicadores, mas, por exemplo, você vê que a escolaridade vem subindo, a população rural com acesso à internet vem subindo, hoje mais de 80%, né? Aí são dados dessa pesquisa, mas acho que é um N bastante interessante, acho que trabalhou com 2.000 e tantos produtores rurais. Mais de 90% acessava pelo menos uma vez ao dia, ou seja, o pessoal tá olhando, né, constantemente, e mais ou menos, e desses acessos aí, 60% celular, 40% computador. Tá? Então, assim, o celular, ele ainda né, você vai acessar o computador quando precisa fazer alguma coisa mais dedicada, mas o que está no dia a dia, na palma da mão ali, não adianta, é o celular. Mas olha que interessante, aí, beleza, então se o pessoal está usando, por que ainda a gente vê, de repente, algumas limitações ou não vê uma maior difusão de muitas tecnologias no campo, né? Enfim, porque se está aumentando a facilidade, o acesso à conexão à internet, se está aumentando o número de usuários e os usuários usam, aí esse pessoal foi entender onde é que estavam as aplicações, né? É engraçado que apareceu os 3 primeiros top 3 utilizações: WhatsApp, previsão do tempo e redes sociais. Tá? Aí bota aí desde YouTube, Facebook, enfim. Sistemas de tomada de decisão, tá? Sistemas de gestão estão lá no final do top 10. É aí que está o lance, sabe? É essa que está a lacuna, porque tem hoje já,
a ascensão aí dos smartphones, a gente não precisa levar mais um computador para cada propriedade, né? Você mesmo falou, hoje, isso aí, levar lá, ensinar, não, tá lá. É só fazer. Sim. Por que o WhatsApp é tão utilizado? Porque o WhatsApp é muito simples de utilizar, né? É um sistema de comunicação muito fácil e rápido. Muitas empresas usam, por exemplo, a gente tem uma funcionalidade lá, um sistema de alerta que vai para o WhatsApp, porque o dado está chegando de um jeito fácil, né? Esse é o ponto-chave, né? Então, tudo isso resumindo, né, Guilherme, existe sim, de fato, uma tendência muito crescente de aumento no uso. Eu acho que o grande ponto aí está em a gente fazer os sistemas chegarem de forma bastante facilitada, né? Ser fácil, intuitivo, ser rápido, né, e simples. Não é fácil fazer coisas simples, né? Mas se a gente realmente quer escalar, quer que todo mundo utilize, tem que ser o WhatsApp do campo, tem que ser a previsão do tempo que todo mundo abre, tem que ser tão simples quanto isso, né? Então, acho que aí esse é o grande ponto, assim, da gente fazer, de fato, o negócio rodar de forma mais fluida no dia a dia mesmo. O que a gente quer é que todo dia o produtor acorde, quem vai ver a previsão do tempo, como é que está a minha granja, né? Da mesma forma, quantos quilos tem hoje, quanto comeu, né? Quanto que tá, enfim, eu acho que esse é o caminho, né? Então, assim, se fosse para traduzir isso, seria como a gente tira aquele quadrinho do escritório lá, que tem os consumos semanais registrados, como que a gente tira desse quadro branco que está lá no escritório e leva para a palma da mão, né? Interessante. Bom, já a ferramenta já está lá, o piloto já está direcionado, e o que tu vê vamos jogar agora, eu te falei aqui na pré-conversa, que eu estou olhando para fora aqui um temporal aqui em Curitiba, vamos falar de tempo, mau tempo, né? Os desafios aí de campo, Diego, energia elétrica, a gente tem as questões de perdas de animais por energia elétrica em todas as regiões do Brasil. Uhum. A gente já teve perdas de sistemas caríssimos por mau uso ou má gestão não, mau controle de roedores, né? Uhum. Campo. Eu estou jogando situação de campo real. Sim. Né? Uhum. E outros problemas no campo. O que tem visto em relação ao tema e qual que é a evolução que está sendo, como que estão evoluindo aí? Legal. Nessa mesma linha de raciocínio que eu vinha trazendo aqui, Guilherme, é só para você me perguntou sobre a questão do retorno e eu acabei não finalizando a pergunta anterior nessa linha, né? Esse mesmo estudo, ele traz que a maior gargalo na visão dos produtores, tá, é justamente valor de investimento, tá? Uhum. Ou seja, por que a gente não tem mais o quadrinho branco lá na palma da mão dos produtores, do extensionista, enfim, muitas vezes, porque a conta não fecha, né? E a conta não fecha pode não fechar por uma série de fatores. Uma é essa que você mesmo pontuou agora na última pergunta. A gente viu muitos sistemas, a gente vê ainda muitos problemas que tem a ver com os desafios de infra lá na ponta, né? Ou seja, estamos falando de uma propriedade em final de linha que tem pico de energia o tempo todo, que tem queda de energia o tempo todo. Isso aí para um painel é o maior dos infernos, né? Para qualquer painel eletrônico aí de conectividade nem se fala. Então, assim, cai a luz, beleza, volta a luz, a internet não volta, né? Aí queima um modem, aí queima uma central, queima modo. Então, assim, no começo da PEC Smart lá, esse era o nosso pior pesadelo, tá? Assim, justamente porque você leva sistemas que são relativamente são avançados do ponto de vista de eletrônica, só que eles têm que ser muito robustos do ponto de vista elétrico mesmo.
né? De elétrico e conexão, que é o que manda, né? Então, assim, aí, lógico, passa por toda uma questão de no nosso caso, foi sofrer muito na prática, ou seja, ver o que dava certo, o que dava errado, aí entender onde estavam os piores problemas, tá? A gente viu desde coisas assim, pô, os painéis sempre queimam no final de semana, porque, né, aí entendia que, por exemplo, a propriedade ficava... os picos de luz eram maiores no final de semana porque os outros equipamentos não estavam ativados, enfim, desde coisas assim, sabe? Sim. Até os próprios desafios aí da infra no campo, né? Então, mas se a gente for falar de gargalos, assim, de desafios tecnológicos centrais, né? Então tem essas questões aí de infra, que isso tudo passa por um grande processo de, não vou chamar de educação, mas até conscientização do que, porque hoje se a gente tem uma indústria no campo que opera de fato como uma indústria, né? Ou seja, uma granja, ela tem todos os processos, ela tem, enfim, toda a lógica de uma indústria. Então, a gente precisa também ter requisitos, né, do ponto de vista da infraestrutura, que precisam atender alguns critérios se a gente quiser levar uma tecnologia lá para dentro. Acho que esse é um ponto-chave, né? Então, assim, e aí a gente está falando dessa questão de infra, está falando da questão de ter uma boa conexão, está falando de treinamento de pessoas para lidar com essa tecnologia, desde a instalação. A gente já teve muitos casos, por exemplo, de uma instalação mal feita, que vai gerar N problemas, vai gerar queima do produto, que às vezes o produto lá está rodando numa condição errada, e aí a tecnologia não funciona. Isso coloca a tecnologia em descrédito, coloca, enfim, né, gera uma série de problemas ao redor da tecnologia que muitas vezes pode até queimar ela no mercado. Né? Então, são pontos muito sensíveis e aí que eu digo, onde a nossa realidade das empresas brasileiras que estão aqui, elas saem na frente por conta disso. A gente tem mais facilidade para entender esses gargalos, esses problemas, consequentemente pode dar mais agilidade num pós-venda, que é tão importante quanto a venda, né? Ou seja, tão importante quanto digitalizar uma granja é manter ela digitalizada com bom funcionamento, gerando dados de forma continuada. Sim. Tu falando aí da queda de energia, problemas em geral, e tu tinha falado do alto uso do WhatsApp e aviso no WhatsApp, mas várias histórias interessantes, né, Diego? Eu acompanhei um pessoal que estava com sistema, agora não me lembro se era vacina ou sêmen, conservador de vacina ou sêmen, mas o sistema é o mesmo, controle de temperatura, com alertas por camadas, né? Primeiro o responsável da granja, depois alguém da área técnica, por várias camadas. Uhum. E aí o pedido foi matar o mensageiro. Foi pedido para desligar o alarme aí, que estava tocando demais esse negócio. Tá? Já viu isso? Então, já viu isso algumas vezes. Então, para ver aonde que a gente chega, né? Esse problema, eu não tinha esse problema antes na granja, agora veio o cara e instalou o negócio. Não para de apitar o negócio aí. Então, são as coisas que a gente vai vendo e como tem gargalos na produção, é o que tu falou, é uma estrutura que ela está montada para isso, né? Muitas vezes, claro, os investimentos, a questão que a gente fala lá do valor final, né? Isso tudo tem que parar em pé. Mas também é uma questão de conscientização do que funciona e o que não funciona, e as coisas que não funcionam que a gente às vezes não vê, né? Que começa a ver. Um ponto muito importante nisso aí, Guilherme, que é um grande desafio, assim, é você, para quebrar essa lógica do tudo é custo, e o custo precisa ser visto como investimento, e logicamente se ele é visto como investimento para a tecnologia, ela tem que se pagar, né? Ela precisa demonstrar retorno, em quanto tempo ela volta, tem que ser metrificado isso para, de fato, você conseguir falar, olha, antes era assim, agora ficou assim, né? Assim, na verdade, né? Se ficar assim não adianta, né? Tem que ficar um degrau acima, e logicamente, em quanto tempo ficou esse degrau acima
quanto custou e em quanto tempo voltou, né? Eu acho que muitas vezes a gente vê muita dificuldade em fazer alguns tipos de comprovações por algumas empresas, assim. Esse é um ponto que a gente bate muito, a gente faz questão de trazer para o racional financeiro, o investimento por cabeça é tanto, olha aqui o que o dado... Dá um exemplo, ponto ótimo de abate. Eu acho que hoje na nossa lógica é o ponto de retorno no investimento mais fácil de enxergar, sabe? Porque a gente começa a olhar para o suíno não só como um peso-alvo, o que o frigorífico deseja, mas começa a olhar para o ponto ótimo de rentabilidade dele, considerando ali questão de ganho de peso, consumo, né? Então, ou seja, qual que é o ponto ótimo da conversão alimentar lá mais próximo do peso-alvo possível, com o melhor ponto de rentabilidade. Eu acho que são formas de você conseguir demonstrar o retorno que você pode entregar para a indústria. Então, olha, com o sistema a gente consegue enxergar isso, deveria ter abatido 3 dias antes, bateu 3 dias depois, olha quanto dinheiro ficou na mesa, sabe? Coisas assim é que vão retroalimentar ali o tão famoso ROI, o retorno no investimento, né? Sim. Mas para isso precisa mergulhar na operação da indústria, precisa entender da cadeia, precisa ter os números, precisa saber custo, precisa saber valor de mercado, né? Eu acho que, então, assim, é um trabalho bem consultivo, no fim das contas, né? Um trabalho consultivo que é viabilizado por meio dos dados que a tecnologia traz. Né? Deixa eu te perguntar, para fora da granja, Diego, se tu pegar aí grandes volumes de silos, gestão de estoque, auditorias, fechamento aí de inventários, a própria segurança dos operadores, né? A gente teve casos recentes aqui no Brasil de acidentes dentro de silos, né? O bolsão lá, com quedas dentro dos silos de milho ou silo de qualquer outro cereal, a própria questões de poeira, né? O que a tecnologia nos ajuda nesse sentido aí? Primeira coisa, né, Guilherme, é você parar de gerenciar no olho, né? Ou seja, o que a gente vê hoje na boa parte aí dos sistemas de armazenamento, você tem um ótimo sistema de controle, por exemplo, mas que ou ele é alimentado, por exemplo, por um colaborador, enfim, alguém que é responsável lá pela operação dos silos, então ele vai, literalmente sobe no silo, conta as chapas, lança isso lá na planilha ou num sistema, enfim. Ou você faz o controle pelo romaneio, né? Ou seja, você sabe quantos caminhões entraram, quantos caminhões saíram, mas ali no meio, enquanto você não sabe direito onde está a matéria-prima, em qual silo que está, enfim, aquela loucura toda. Então, hoje a gente tem sistemas aí para, primeiro, que ninguém mais precise subir no silo, né? Ou se for subir no silo, que seja para uma manutenção preventiva, em últimos casos corretiva, enfim, mas já sem uma rotina diária ou semanal, dependendo da operação aí de cada unidade, né? Esse é o principal ponto, a gente bate muito nisso, então, tanto por questão de segurança, obviamente, que é uma operação delicada, né? Então você tem que estar com os EPIs, se tiver tempo chuvoso você já não sobe, então já não sabe quanto que tem no estoque. E fora que é muito, do ponto de vista, seja de toneladas, seja de dinheiro, é muita coisa para ficar se controlando no olho e muitas vezes ver um potencial gap lá na frente, no final da safra, por exemplo, né? Então, assim, do ponto de vista de inventário, é muito importante ter esse tipo de controle, que você está vendo numa granularidade nem diária, eu tô falando aqui. Hoje a gente consegue, por exemplo, a cada 30 minutos entregar um estoque acurado, né? Então, isso facilita muito, te ajuda no processo todo de compras, né? Tá na hora de comprar, tá na hora de vender, por exemplo, ou quando é que eu tenho que adquirir mais matéria-prima, enfim, acelero, freio, em função do que você tá vendo lá, de um jeito muito mais fácil, porque a informação tá chegando de um jeito muito mais fluido, né? Então... Muito bom. Estamos chegando no finalmente aqui, Diego. Maravilha. Passou rápido, Guilherme?
Uma pergunta conceitual ó, aqui para ti agora. Vamos lá. Nós estamos no presente ou estamos no futuro? Olha, eu essa foi boa, mas eu gosto de dizer que hoje a gente já está no futuro, tá? Porque a gente tem muita coisa de ponta rodando. Vamos lá, desde visão computacional para várias aplicações. Vamos falar aqui análise de score corporal em suínos, pesagem, que é o enfim, que a gente faz por imagem, contagem, comportamento, tudo isso você já consegue fazer e já existe, sabe? Então, assim, o futuro tem muito mais a ver com a escala disso e a incorporação dessas aplicações tecnológicas no dia a dia. Mas hoje, se a gente quiser agora, né, a partir de hoje, estruturar uma granja de ponta, com tudo que se tem de tecnologia aí aplicada para ser de fato, aí vamos falar lá do 5.0 mesmo, hoje já existe, tem aqui no Brasil, então assim, é possível. Tá? Eu acho que o futuro tá justamente, tem muito mais a ver em, claro, facilitar a adoção, né? Para isso envolve aí muita essa questão de conscientização, de fazer o pessoal entender o poder e o valor da produção do dia a dia, né? Conseguir traduzir de uma forma bastante fácil questão de retorno, ou seja, para que as tecnologias já saiam num projeto novo desde a largada, por exemplo, mas também que possam ser adotados já em estruturas consolidadas, né? Vamos modernizar a granja, não vamos só trocar por exemplo, os comedores ou fazer um ajuste de baia, enfim, vamos já botar alguma tecnologia para subir o nível também da qualidade dos dados que saem dali, né? Então, acho que tudo isso faz parte do futuro, tá? E ações que a gente tem que olhar para frente, Guilherme, e aqui nossa missão é justamente levantar essa bandeira, né? E todo dia é o que a gente vem fazendo aí. Então, mas o futuro está aí, a gente precisa acelerar ele, né? Legal. Eu vi que tu colocou no chamado aqui na leitura de um livro que tu chamou a atenção do livro, o Homo Deus, A Breve História do Amanhã. Sim. Tem a breve história da humanidade, e essas séries esses segmentos de livros são muito interessantes, né? Sim. Eu estou no Sapiens, eu passei pelo Sapiens. Mas o que tu tem nos dizer aí, o que esse livro marca para ti, Diego? Eu acho que ele é um livro, por mais que ele tenha já 10 anos, ele foi escrito aí em 2014, se eu não me engano, 10, 11 anos, enfim, ele está muito atual por conta aí principalmente da ascensão rápida, vertiginosa que a gente teve agora das IAs, né? Principalmente das IAs generativas, né? Por que a IA generativa ela viralizou, entre aspas, tanto? Porque ela humanizou o que a tecnologia faz, né? Ou seja, a IA ela responde a gente pergunta para ela, ela nos responde, ela categoriza coisa para a gente, até porque a IA, ela, enfim, modelos de IA não são tão recentes assim, né? A gente usa IA, por exemplo, desde 2019, 2020, só que eram modelos que eles ficavam muito lá dentro, incorporados da tecnologia, eles não conversavam com a gente do jeito que conversam hoje, né? E o que esse livro traz é muito interessante, porque ele faz ele traz uma perspectiva muito da evolução humana, como o ser humano, né, inclusive se domina outras espécies, por exemplo, ou domina uma região, ou traz a lógica do Homo sapiens no que a gente conhece hoje, com a estrutura atual, e traz isso desde lá de trás, né, que passa pelo sapiens aí que você comentou, e no Homo Deus ele traz mais esse apelo tecnológico, e ele mostra como o homem, por meio da tecnologia, vai conseguir criar novas realidades, ou seja, trazer para fora do cérebro humano para a realidade de fato, né?
coisas ainda que são ou que eram até então impensáveis, né? Isso por meio da tecnologia. Então ele traz uma provocação muito interessante, que está muito atual, né? Hoje na pauta, mesmo sendo uma década depois aí que esse livro foi escrito, assim. Então acho que é sempre uma leitura muito válida aí para o pessoal que tá nos escutando, nos assistindo, e que gosta de tecnologia, que gosta de entender aí o porquê das coisas, e acho que Agora tu falou aqui, eu fiquei pensando, pô, se o livro tem 10 anos, gravar essa nossa conversa aqui para escutar em 2040, vai ser interessante. 2050, dizer assim, olha o jeito que eles conversavam, olha, a gente já está evoluindo aqui, que está um em Florianópolis, outro em Curitiba, e falando em tempo real, né? Já é uma grande evolução, mas a gente às vezes não consegue imaginar essa breve história do amanhã. Mas tá legal, Diego. Obrigado aí pela tua contribuição, e deixo aberto aqui para uma palavra final da nossa conversa. Te agradeço aí. Obrigado, Guilherme, mais uma vez, pessoal do Suinocast aí, de novo falando que é sempre muito bom ter esse tipo de troca aqui, de bate-papo, tempo para a gente parar um pouquinho e realmente pensar nas coisas que a gente vem fazendo, vem estruturando, vem construindo. Acho que olhar para o futuro é importante, né? Olhar para as tecnologias é fundamental, e mais importante que achar que são coisas do futuro é a gente entender como isso pode se tornar realidade no nosso presente, agora, como é que isso pode trazer benefício direto e resultados agora. Eu acho e a gente está num momento muito bacana para isso, né? Eu acho que, do ponto de vista aí como um todo, seja na produção, seja na vida das pessoas, aí no sentido mais amplo, a gente vê a tecnologia aí escalando, né, em uma velocidade realmente em progressão geométrica, né? Então é cada vez mais acelerado. E logicamente isso vai acontecer com a produção, né? Eu realmente espero que daqui a 10 anos, quando a gente nos ouvir ou nos assistir, que a gente esteja certo, e que tenha acontecido muitas coisas que a gente ainda nem imaginava hoje que poderiam acontecer, né? Legal. Obrigado pela tua contribuição, Diego. E a gente se vê aí no nosso mundo da suinocultura. Um grande abraço. Um grande abraço a todos, pessoal. Muito obrigado.